Donald Trump elogia Lula e traz uma boa notícia para Alexandre de Moraes. Será que a Magnitsky vai cair? Ah, Deltan, esse assunto de novo não. Deu esperança, depois deu frustração. E agora o que é, hein? Mais frustração? Olha, se você é de direita, conservador, cristão, bolsonarista ou liberal, ou até mesmo alguém simplesmente do direito, que preza pela Constituição e pelas leis, então você tem um motivo para ficar bastante preocupado. E esse motivo é um só. A Magnitsky contra Moraes, a sua esposa, as suas empresas e as demais sanções contra autoridades brasileiras podem cair a qualquer momento. E quem deu a entender isso foi o próprio Donald Trump. Ah, Deltan, mas a Magnitsky teve pouco efeito. Olha, eu já falei dos efeitos em outros vídeos, mas com muito ou com pouco efeito, eu não quero que essas sanções sobre Moraes caiam. E você? Eu acho que é o mínimo de justiça que a gente consegue alcançar nas circunstâncias atuais de um Senado omisso. E se você ficou preocupado como eu, então fica aqui comigo para a gente entender o que foi que aconteceu, que mudança de cenário é essa e se a Magnitsky de fato ela vai cair ou não junto com as demais sanções. Então bora direto ao assunto com esse vídeo do próprio Donald Trump sobre uma nova ligação entre ele e Lula. Olha aí. You had a call with Brazil's President Lula today. Can you tell us what you discussed? Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Pessoal, olha só, vejam bem. O Trump ele foi só elogios pro Lula. Ele disse que ele gosta do Lula, que Lula é ótimo, muito bom, que a conversa foi muito boa, isso e aquilo. Para Lula e para o governo, obviamente, o vídeo foi ótimo. Foi uma verdadeira vitória política, porque agora o governo Lula vai ficar alardeando esse comentário do Trump por todos os lados e vai colocar a militância inteira para dizer que o Trump e o Lula agora são best friends forever e que tudo vai ser resolvido em breve. E tem mais, não foi só o vídeo não. Olha aqui, isto aqui, ó. O Trump ele também fez uma publicação nas redes sociais sobre essa ligação telefônica com o Lula, em que ele escreveu o seguinte: tivemos uma ligação muito produtiva com o presidente Lula do Brasil. Entre os assuntos discutidos estavam comércio, como os nossos países poderiam trabalhar juntos para combater o crime organizado, sanções impostas a vários dignatários brasileiros, tarifas e vários outros temas. O presidente Lula e eu estabelecemos uma relação em um encontro que aconteceu na Organização das Nações Unidas, na ONU, e acredito que isso preparou o terreno para o diálogo e acordos muito bons no futuro. Estou ansioso para vê-lo e falar com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada. E olha, gente, o comentário aqui do Sam Puncher que postou isso aqui no Twitter. Olha aqui, ó. Não há mais dúvidas. Trump está sim negociando o fim de sanções a autoridades brasileiras. E a questão agora é a seguinte: a Magnitsky e o restante das sanções vão realmente cair? E a resposta é: depende. Não dá para dizer que isso é impossível, mas o ponto aqui é: o que o governo Lula está disposto a negociar ou vai entregar para o governo Trump para que essas sanções caiam, hein? O que o governo Lula vai dar a Trump em termos de vitória pública para que o Trump possa sair dessa briga dizendo que venceu Lula, venceu o STF, venceu Moraes e que retirou as sanções porque ele conseguiu aquilo que ele queria? E a resposta não é nada fácil porque envolve justamente pontos que hoje o STF considera inegociáveis e dos quais não vai abrir mão. O processo contra Bolsonaro, os processos no STF contra cidadãos americanos, como aqueles do próprio Elon Musk, os processos do STF contra as redes sociais e que envolve a regulamentação das redes, as políticas públicas do próprio governo Lula para as redes e Big Techs em geral, o que, disso tudo, Lula está disposto a colocar na mesa e a negociar com o Trump. Será que ele vai colocar algumas dessas coisas de fato aí na mesa, vai colocar em negociação? Derrubar as sanções de graça, a gente sabe que não é algo que o Trump vai fazer. O estilo de negociação do Trump é duro e ele sempre quer sair da negociação mostrando que ele ganhou, que ele dobrou seu oponente. Um outro ponto que trabalha contra uma derrubada das sanções, especialmente a da Magnitsky, é que historicamente pouquíssimas pessoas saíram da lista Magnitsky. E os efeitos da Magnitsky costumam perdurar por quase uma década, mesmo depois que a pessoa sai da lista.
Além de que o governo americano costuma manter a lista de sancionados até mesmo quando há uma troca de governo, ou seja, quando sai um democrata e entra um republicano e vice-versa. Essa estabilidade da lista da Magnitsky e das próprias sanções americanas também depõe contra uma derrubada fácil aí das sanções. Mas, ainda assim, como eu falei, não quer dizer que isso seja impossível de acontecer. A bola agora está com o governo Lula. Lula vai jogar o mesmo jogo que Trump ou não? É isso que a gente vai ver agora nos próximos capítulos dessa novela. Quais foram as duas coisas que o Maduro pediu a Trump no telefonema secreto dos dois em troca das eleições livres, hein? Gente, é isso mesmo. Maduro está tão desesperado que ofereceu até eleições livres em troca dessas duas coisas que ele implorou para o Donald Trump. Bom, o Maduro e o Trump, eles conversaram por telefone no mês passado, num telefonema secreto que foi revelado pelo The New York Times, mas ninguém sabia o que foi dito até agora. Então eu vou explicar para você o que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela em 2 pontos. Primeiro, o que Maduro implorou nesse telefonema com o Trump. E segundo, qual que é o futuro do Maduro, hein? O que deve acontecer? Primeiro, então, o que foi que Maduro pediu para o Donald Trump? Olha, gente, o Trump e o Maduro, eles conversaram por telefone pouco tempo atrás e ninguém sabia o que tinha sido dito. Agora, o Miami Herald, um veículo, ele revelou o que foi dito nessa ligação e eu vou mostrar para vocês. Gente, Maduro pediu duas coisas, e a primeira foi a seguinte, que está aqui nessa matéria que foi traduzida pelo Google aqui para o português. A primeira coisa que o Maduro pediu foi a anistia global por quaisquer crimes que ele e o seu grupo tivessem cometido, e isso foi rejeitado pelo Trump. Ou seja, Maduro pediu uma anistia global para os crimes que ele e que os seus aliados cometeram. Ele queria uma garantia de impunidade completa, mesmo diante das atrocidades, da tortura, da perseguição política que ele promoveu na Venezuela, mesmo diante de toda o dano humano que ele causou, gerando aí uma emigração, uma fuga em massa de pessoas. E o Trump rejeitou esse pedido. Mas será que o Donald Trump ele rejeitou esse pedido porque ele simplesmente quer atacar a Venezuela? Será que ele rejeitou porque ele prefere a guerra? Ó, tem uma questão importante aí. Mesmo que quisesse, o Trump não teria como juridicamente entregar isso que o Maduro pediu. Uma anistia para o Maduro ela seria completamente incompatível com os tratados internacionais de direitos humanos de que a própria Venezuela faz parte. A gente tem que lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é contra anistias para crimes e violações sistemáticas contra direitos fundamentais, já disse que ela ainda tem jurisdição sobre a Venezuela. Isso mesmo depois da Venezuela, há mais de uma década, tentar sair da convenção para poder violar direitos humanos à vontade. Além disso, o Tribunal Penal Internacional ele ainda está investigando Maduro por crimes contra a humanidade. Então, gente, como e por que o Trump iria se esforçar para salvar alguém que não é seu aliado e que provavelmente vai ser responsabilizado de qualquer forma pela comunidade internacional? Não faz sentido. E agora vamos para o segundo ponto. Maduro também pediu para continuar controlando as forças armadas venezuelanas. Mas vamos ver aqui o que diz o Miami Herald, aqui a matéria. Olha aí, ó. Segundo, eles pediram para manter o controle das forças armadas, semelhante ao que aconteceu na Nicarágua em 1991 com o Violeta Chamorro. Em troca, permitiriam eleições livres. Isso também foi rejeitado pelos americanos, que exigiram a saída imediata do Maduro do poder e apenas garantiram que ele teria uma saída segura do território venezuelano. Deltan, e agora? O que vai acontecer com Maduro agora, já que tudo foi negado? Vamos entrar agora nos cenários mais prováveis. Enquanto isso, vou pedir para você deixar aí o seu like, senta o dedo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas vamos lá para o segundo ponto, gente. Qual é o futuro do Maduro? Bom, na literatura sobre transições democráticas, nós podemos ter transições por ruptura de 2 tipos. A primeira é por ruptura, que é quando ocorre o golpe de Estado. Ou a gente pode ter ainda uma transição por revolução, que são 2 transições diferentes. Por revolução, por ruptura, acontece um golpe de Estado, revolução, né? Ou ruptura é a mesma coisa, acontece um golpe de Estado. Essa primeira situação é essa que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em 1974, quando aconteceu, por exemplo, a Revolução dos Cravos.
E você vê aí uma das fotos históricas do dia que marcou o fim da ditadura de Portugal e o nascimento da democracia por lá. Nessa foto aí você vê soldados do movimento das Forças Armadas misturados com a população, o que tornou a revolução possível. Então esse é o primeiro tipo de transição, por ruptura, por revolução, por uma revolta popular. E existe um segundo tipo de transição, que é a transição negociada ou pactuada. E foi esse segundo tipo de transição que aconteceu, por exemplo, no Brasil, depois do regime militar, e aconteceu na Espanha, depois da ditadura do General Franco. E você vê aí na tela o Sarney assumindo como presidente interino do Brasil em 1985, depois da hospitalização do Tancredo Neves, que tinha sido eleito presidente na eleição indireta feita pelo Congresso Nacional, eleição essa de 85 que marcou o fim da ditadura. Quando esse processo de transição acontece por ruptura, que é o primeiro tipo que eu mencionei, é normal que a democracia responsabilize os agentes do regime autoritário que acabou. Quando a transição acontece por negociação, pode acontecer desses agentes ganharem uma anistia, como aconteceu no Brasil. Na Venezuela, o Maduro está tentando evitar uma transição por ruptura. Ele sabe que a oposição não tem poder para tirar ele na base da força, mas os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm e estão em contato com a Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, para tentar encerrar a ditadura do Maduro. Será que a Maria, ela pouparia o Maduro de enfrentar a justiça? Olha, gente, é muito difícil. O Maduro ele também está tentando negociar ou pactuar a saída dele do poder com os Estados Unidos, justamente para ele ganhar uma anistia ou conseguir o resultado mais favorável possível, que deve incluir uma espécie de exílio em um país aliado. Dito isso, você está entendendo agora melhor aí o que está acontecendo lá na Venezuela? E acha que o Maduro vai negociar uma saída? Ou ele está fazendo aí um jogo de cena, abrindo uma negociação para ele tentar permanecer mais tempo no poder e ver se alguma coisa do cenário muda para ele seguir sendo o ditador autoritário venezuelano? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.